Meus queridos, é um privilégio estar convosco, vocês sabem. Mas é uma grande responsabilidade quando cabe a nós partilharmos a palavra de Deus. Sermos nós os mensageiros. E vocês, aqueles que me conhecem, sabem que eu procuro sempre trazer uma mensagem que provoque alguma mudança. Eu sempre gostei de desafios e eu não conheço Deus de outra forma a não ser um Deus que coloca desafios à nossa frente. Eu não sei o que vieram hoje fazer esta manhã aqui. Não sei o que esperam. Eu não conheço os vossos corações, mas Deus conhece. Eu não sei o que vos motivou a vir aqui esta manhã. Não conheço mesmo, mas Deus sabe. Eu também não sei os vossos problemas, mas Deus sabe. Eu não sei os vossos desafios, mas Deus sabe. Eu não sei as vossas lutas, mas Deus sabe. E esta manhã, eu posso-vos dizer que não era esta a pregação que eu tinha planeado. Já há muito que estava a planear este momento de partilha da palavra. E alguns no percurso, não no percurso ontem, mas alguns no percurso, desde o convite até vir, fui alterando contra a minha vontade a pregação. Contra a minha vontade, porquê? Porque eu acho que Deus é um pouco injusto comigo. Porque Ele pressiona-me a dizer coisas pouco populares. E pressiona-me a dizer coisas que as pessoas nem sempre gostam de ouvir. E normalmente o que se faz, ou que se fazia no Antigo Testamento, aos profetas que diziam aquilo que o povo não queria ouvir, o que é que acontecia aos profetas? Eram apedrejados. E eu estou assim um bocadinho desconfortável. Sei que não há pedras por perto. Ai, estão aqui. Então quer dizer que eu não estou seguro. Meus queridos, o Senhor hoje chamou-vos aqui para ouvirem esta mensagem. O Senhor chamou-vos aqui esta manhã para ouvirem aquilo que Ele tem para dizer, porque eu sou o instrumento. A responsabilidade não é minha. O que eu vou falar está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Inspirou homens a escreverem e homens agora a partilharem. Portanto, não coloquem em mim essa responsabilidade. E se Deus vos chamou aqui esta manhã, ouçam o que eu vos digo. Se Ele vos chamou aqui esta manhã, é porque esta mensagem é mesmo para vocês. Concordam comigo? Quem concorda comigo? Deixem-me ver. Quem é que já está um pouquinho incomodado? A pensar, o que vem para aí? Muito bem. Eu gosto desta honestidade. Isto é bom, não é? Isto é bom. Eu também estou incomodado. Mas vamos lá. Meus queridos, olhem como é interessante como Deus conduz as coisas. Ajudem-me. Que texto leu o nosso querido irmão no momento da oração? Qual foi o texto que ele leu? Já não se lembram? Foi agora mesmo. Eles não se lembram. Lembram-se em Deuteronômio, no capítulo 1, do verso 41 ao 45. E eu mostrei ao Davi que estava ao meu lado e disse assim, que interessante. Tu sabes o texto que eu tenho hoje para apresentar? Nós combinámos alguma coisa? Nada. Ele não sabe o que é que eu tenho aqui escrito e eu também não sabia o que é que ele ia falar. Mas o texto que eu tenho para vocês hoje está também no livro de Deuteronômio. Não é no capítulo 1, mas é no capítulo 2. E vamos abrir juntos. Porque é interessante lermos. Pode ser bíblias eletrónicas, físicas, como quiserem. Mas no capítulo 2 de Deuteronômio, diz assim, no verso 2 e 3. Vamos ver se eu consigo ler. Então o Senhor me falou dizendo: tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos agora para norte. Este é o texto de base, que é na sequência daquilo que o irmão leu. O episódio é a sequência. Queridos, o título da pregação chama-se Muda o Teu Foco. E nós hoje, o Senhor chamou-nos aqui para nós percebermos aqui um pouquinho do que se passava com o povo de Israel nesta altura. Lembremos-nos que o livro de Deuteronômio é o último, como o irmão disse, do Pentateuco, é o último livro, supostamente, deste grupo, é o último livro que Moisés escreveu, e ele escreveu este livro
nas montanhas de Moabe. E onde é que são as montanhas de Moabe? É simples, é do lado contrário do Rio Jordão e em frente estava Jericó. Naquelas campinas, no Vale do Jordão, o povo estava instalado e ali permaneceu praticamente um ano antes da conquista de Jericó. E durante esse ano, o Pentateuco foi escrito porque foram palestras de Moisés, 5, a explicar ao povo, a contar ao povo o que havia acontecido ao longo dos últimos 40 anos. É a repetição dos outros livros, do Êxodo, o que é que aconteceu, e vai contando a história. E agora há aqui este episódio do capítulo 2 de Deuteronômio. Ele está a recordar um episódio que o irmão leu antes, em que o povo se rebelou contra Deus, porque Deus disse, não vão contra esse povo. Não, eu não estou convosco. E eles não quiseram saber, armaram-se e foram derrotados. E regressaram a chorar, a prantear, desesperados. Eles estavam perto do Monte de Seir. O Monte de Seir era a zona onde os edomitas viviam. Os edomitas, recordam-se, são os descendentes de Edom, e os descendentes de Edom, que é Esaú. É interessante. Reparem, e Deus tinha dito, não lutem contra o vosso irmão, que eram os edomitas. O povo de Israel eram os descendentes de Jacó. Esaú era o seu irmão gêmeo. Recordam-se essa história, não vou entrar nela agora. E eles estão ali. E estiveram ali há algum tempo, junto do Monte de Seir. Foram derrotados e estavam a chorar, e estavam tristes, e estavam contritos no seu coração, mas com algo dentro de si que não conseguiam libertar-se. Parece que nós naqueles momentos em de tristeza, e queremos estar na tristeza. Gostamos de estar ali na tristeza. E eles estavam ali, até o Senhor lhes dizer, olha, já chega. Já chega de andarem à volta das vossas, posso dizer uma palavra mais simples, das vossas pieguices. Sabem o que é uma pieguice? É os vossos lamentos pequenos. Vocês desobedeceram e agora estão a lamentar. E já chega. Muda o teu foco. Foi o que Deus quis dizer a Moisés naquele momento. Mudem o vosso foco. Virem-se agora para norte. Quando nós mudamos o nosso foco, aquilo que estava a acontecer naquele momento deixa de ser a nossa atenção. E deixem-me recordar-vos, o povo tinha ali uma certa razão para estar mesmo atrapalhado. Porque foi nesse mesmo episódio, se bem se recordam, aquele episódio das serpentes. Lembram-se? O povo rebelou-se contra o Senhor e vieram serpentes e os morderam. Foi neste momento também. Foi tudo aqui, pertinho deste lugar, onde eles permaneceram há algum tempo e não queriam sair dali. E o Senhor disse, já chega de estarem aqui. Agora virem-se para norte. Vamos embora. Seguir. E depois segue o resto do percurso. É verdade que nós às vezes temos razões para estarmos tristes. A vida nem sempre é justa. Mas deixem-me dizer-vos, a vida não é justa para ninguém. Porquê? Porque estamos neste mundo. Estamos neste mundo. E este mundo é controlado pelo inimigo de Deus, que nos quer destruir. Então nós temos que nos recordar que Deus mandou o povo mudar o foco daquilo que era a sua atenção e hoje de manhã está-nos a dizer, vamos ter que mudar o nosso foco. E deixem-me dizer-vos que uma das maiores calamidades da nossa vida é nós pensarmos que somos o centro de tudo. E agora eu vou entrar naquela parte que pode doer um pouquinho a barriga. Está bem? Aguentam firmes? Ficam direitinhos na cadeira? Para nós nos recordarmos que é o Senhor que está a dizer, queridos, se esta é uma das maiores calamidades da nossa geração, em que nós achamos que somos o centro, é tudo, o centro da minha razão é aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Eu julgo que a vida gira à minha volta. À volta das minhas vontades, dos meus desejos, da minha forma de ver as coisas. Tudo tem que ser do meu jeito, porque se não for assim, eu não sou feliz. Tudo tem que ser como eu penso que é, caso contrário, as pessoas estão contra mim. Então é tudo uma razão de eu é que sou a pessoa importante, eu é que sou o centro. Se não me agradarem, se disserem alguma coisa contra mim, eles estão errados, não tinham nada que dizer. Nós achamos que a experiência da nossa vida é sempre a mais complicada que a dos outros. E porque os outros não viveram a nossa experiência, não têm como nos compreender. Porque nós é que sabemos o que estamos a sofrer, nós é que sabemos o que estamos a passar. E centramos-nos nisto, nestas coisas da nossa vida, que apesar de serem verdade, o Senhor está-nos a querer dizer, muda o teu foco.
Vira-te agora para norte. A minha opinião tornou-se o centro da razão absoluta. Aquilo que eu penso é o que deve ser feito. Os outros não têm razão nenhuma. Então vivemos numa sociedade em que aquilo que eu penso é o que é o correto. E cada um, ainda para mais, já chegámos ao ponto de achar que cada um tem a sua verdade. As verdades absolutas de Deus deixaram de fazer sentido para nós, porque nós é que sabemos, nós é que entendemos, nós é que estamos aqui. Sou eu que sinto. Deus é capaz de nem perceber muito bem o que eu estou a sentir, porque muitas vezes, vocês podem dizer, não, nunca penso isso. Talvez não pensem assim, mas no momento em que nós achamos que Deus é injusto, nós estamos a pensar assim. Sou eu que sou o coitadinho e Deus não está a perceber nada da vida. Ele é o criador de tudo. Mas eu estou a sofrer e ele é que é o culpado. Uau! Que arrogância! Que atrevimento! Como é que nós nos atrevemos a achar que Deus não percebe do assunto e eu é que tenho razão? Eu é que sei. Aquilo que está escrito na Bíblia é capaz de não ser bem assim. Porque eu acho que, eu entendo que, eu já estudei muito e vejo que tudo se tem resumido ao eu. Se alguém me faz mal, ou se alguém me magoou, ou se alguém disse alguma coisa, tem que me pedir perdão. Eu sei que aqui vocês não têm este tipo de dificuldades, mas lá da igreja de onde eu venho, tem estes desafios. Se alguém disse alguma coisa ou me magoou, é sua obrigação, como cristão, assim com o dedo apontado, em vir, pedir-me perdão. Mais uma questão de eu é que sou o centro. Eu é que sou importante. Eu é que estou a sofrer. Eu. Meus queridos, assim estava o povo de Israel. Hoje não me apetece ir à igreja. Porquê? Olha, porque estou cansado. Também tenho direito a descansar. Ainda há cristãos a pensar assim. Tenho direito a descansar. Porquê? Porque a razão da existência da vida sou eu. Não é a igreja, não são os meus queridos irmãos, sou eu. Hoje estou cansado, foi uma semana dificílima. Se Deus me tivesse dado uma semana menos difícil, eu era capaz de ter mais vontade para vir à igreja. Mas não, sou eu que sou importante. Não vou à igreja porque já me disseram em tempos isto ou aquilo. E por isso, eu não estou para aturar ninguém. Eu não vou à igreja porque me trataram desta ou daquela maneira. E por isso, eu não tenho interesse em estar lá. E continuo a ser o centro, o foco, eu mesmo, eu próprio. As minhas vontades, os meus desejos, a forma como eu vejo as coisas. A mim não me apetece isto ou aquilo, na família, no casamento. E, portanto, eu sou dono de mim próprio. Ninguém tem nada a ver com isso. Quem é o centro? Sou eu. Reparem como é interessante, não é? Só eu é que sei o que estou a pensar. E, portanto, os outros pensem o que quiserem, mas têm que respeitar-me a mim. Mais uma vez, é respeitar a mim. Sou eu, o tempo todo. Se me respeitam, fazem o que eu quero. Se me respeitam, fazem o que eu acho que é correto de fazer-se. E vivemos assim. A nossa vida cristã resume-se a vir à igreja carregadinhos de nós mesmos. Assim, fortes, gordinhos como eu, mas de... E alguns não são tão baixinhos como eu, portanto imaginem que a gordura ainda fica... Estamos pesados de egocentrismo. Estamos pesados de egoísmo. Estamos pesados daquilo que Satanás quer incutir em nós para não pensarmos no outro. E pensem comigo, se Deus nos diz muda o teu foco, quer dizer que Deus deseja muito mais do que estarmos centrados em nós próprios, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas sensações, nas nossas ideias, nas nossas opiniões. Deus tem algo muito maior do que isso. Muito maior. E deixem-me dizer-vos a segunda coisa muito séria esta manhã. Deus deseja que mudemos o foco da nossa vida, de nós mesmos, de estarmos centrados no nosso umbigo. Porque quando estamos centrados no nosso umbigo, se nós pusermos os olhos no umbigo, o que é que temos que fazer? Entortar a cabeça até encostar o nariz aqui. E o que é que vemos? Permitam uma expressão. A nossa pança. Conhecem a expressão pança? A nossa pança tem que estar cheia. Então só nos vemos a nós próprios. Quanto mais os nossos olhos se colam no umbigo, o nosso nariz se cola no umbigo, quer dizer que fica maior o nosso egocentrismo. E Deus está-nos a dizer esta manhã, queridos, paremos de estar centrados no nosso umbigo.
nas nossas necessidades, no que passamos, no que estamos a sofrer, e passemos esse foco para Cristo. Porque Ele é o único que pode habilitar a nossa vida de novo. Então, meus queridos, se esta manhã eu estou a pregar para alguém que tem sentido que está injustiçado, que tem sentido que as pessoas não ouvem, que tem sentido que alguém lhe disse coisas que não devia e que, portanto, isto e aquilo, dentro da sua vida, dentro da sua igreja, no seu trabalho, na vida familiar, nas relações com amigos, Deus está a dizer, para, chega de te rodeares a ti próprio. Vira-te agora para norte. E o norte que o Senhor propõe esta manhã é Cristo. Porque no momento em que nós olharmos para Cristo, e esta é a parte séria, no momento em que olharmos para Cristo, em vez de vermos-nos a nós próprios, nós vemos o outro. Então o foco da nossa atenção deixa de ser o meu umbigo e passa a ser o outro. O foco de Jesus não foi Ele mesmo, não foi a sua divindade, não foram os seus atributos ou as suas características. Esse não foi o foco. O foco de Cristo foi salvar a humanidade. Deixou de estar a olhar para Ele, para as suas realidades, porque o traíram já antes das coisas serem formadas. Lúcifer traiu, convenceu um terço dos anjos e Cristo, em vez de estar preocupado a pensar nele mesmo, Ele virou o foco da sua atenção para a humanidade caída. O foco de Cristo foi e é cada um de nós aqui presente. Cada um de nós esta manhã que quis aqui vir. E se Ele mudou o foco, Ele diz-nos, eu mudei o foco por ti. Faz o mesmo que eu. Muda o foco de ti para mim, para que o teu foco na vida seja o outro. Para de pensar que tu és o mais importante. Para de pensar que tu és o centro da vida de todos os outros. Para de pensar que todos têm que te fazer as tuas vontades. Para de pensar que todos devem pensar como tu. Para de pensar que a tua opinião é a única que é válida. Para com essas coisas. Quem é que te ensinou isso? Quem é que nos ensinou isso? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus, quando se rebelou, estava carregado de egoísmo, egocentrismo. Era ele que queria subir acima do Altíssimo. Era ele que queria saber mais, que queria ver mais e que tinha uma proposta de governo melhor, porque o governo de Deus não era justo. Foi ele que pôs em causa. E como pôs em causa, o que é que ele faz connosco hoje? A mesma coisa. Coloca em nós o egocentrismo. Eu é que sou importante e por isso as pessoas têm que compreender a minha condição. Oh, queridos, se nós somos cristãos e nos recordamos do texto de São João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, recordam-se? Que deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mudou o foco na divindade para a humanidade. Permitindo que todos nós, os que viveram antes de nós e os que vão viver depois, tenham a vida eterna. Então, se eu sou cristão, se eu sou imitador de Cristo, se eu sou seu seguidor, vamos imitar Cristo. Então a nossa luta, a partir de hoje, eu sei que não é fácil, hein? Mas a partir de hoje, a minha luta, a vossa luta, é fazer com que aqueles que me rodeiam estejam um dia na eternidade. E tudo o que eu faça a partir deste momento tem que ter o foco de Cristo para que tenha o foco no meu próximo, nas pessoas que estão à minha volta, no meu cônjuge, nos meus filhos, nos meus irmãos da igreja, nos meus familiares, nos meus amigos. O meu foco passa a ser a fim de que o outro seja feliz. Este passa a ser o mote da nossa vida quando mudamos o foco. O outro é que tem que ser feliz, a fim de que o outro seja realizado. Eu não gosto disto, isto custa-me a dizer. A fim de que o outro seja realizado, então e eu? Então e eu? Pois é o que Cristo está a dizer, para com essa coisa, então e eu? Concentra-te no outro. Concentra-te em mim para te concentrares no outro. Porque de nós não vamos conseguir. O nosso foco tem que ser a fim de que o outro tenha uma vida abundante. Estou a dizer palavras do texto bíblico
de Cristo tenham uma vida abundante, plena, sim, aqui na terra, enquanto Jesus não volta. A nossa responsabilidade, o nosso foco passa a ser o outro, a fim de que ele tenha uma vida plena, de felicidade, de alegria, de realização. Uau! Não é fácil estas coisas. O outro tem que passar a ser o objeto principal do nosso empenho para que possa vir a estar um dia na eternidade. Esse é o nosso foco. É isto que Cristo está a dizer. Para de pensar só em ti. Eu não penso só em mim. Claro, é o que a gente pode dizer, claro. Mas, queridos, se fizermos verdadeiramente uma análise aos nossos corações, nós vamos ver que a nossa vida tem sido uma constante proposição diante do Senhor de que isto não é justo na minha vida, isto não está correto, isto não devia ser assim, isto não devia ser daquela forma, e aquele, e aquilo, e aquela coisa. Oh, queridos, se continuarmos ligados só a nós próprios, as coisas vão ser complicadas. E lembremos-nos, ninguém, jamais poderá ser realmente feliz se centrar totalmente em si mesmo. Ninguém. Porque o segredo da vida, da felicidade na vida, é darmos aos outros. O segredo da vida é fazer com que os outros sejam felizes. O segredo da vida é fazer com que os outros vivam. Esse é o segredo da vida. Não sou eu que sou importante. São os outros. Não foi Cristo que foi importante. Acreditam que Deus, infinito em poder, sabedoria, conhecimento, infinito de todas as formas, fez-se homem? Reduziu-se à humanidade? Sim. Para que nós pudéssemos ser salvos. Se Ele fez isso, o que é que eu ando a fazer? Estou centrado em mim mesmo? Ou eu vou mudar o foco? E, queridos, a igreja é um grande motivador de mudança do foco. E pensemos aqui em alguns textos que nos ajudam. Lembremos, em Mateus 22, 39 diz: devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora vem aqui uma série de regras, de princípios de vida, de orientação, de normas que nos ajudam a compreender aquilo que realmente Deus quer que nós vivamos para um dia estarmos na eternidade. E o que eu vou ler aqui é uma série de questões de que eu, aceitando Jesus, eu passo a ser responsável pelo meu irmão, porque até ali podia não estar consciente e eu aceito isso. Mas no momento em que eu compreendo Jesus na minha vida, eu tenho que me recordar que a partir desse momento a minha responsabilidade é fazer com que aqueles com quem eu me cruzo estejam um dia na eternidade. E para isso eu tenho que me anular. Recordam-se daquele episódio que os discípulos de João Batista perguntaram: mas não se te dá que Cristo esteja aí a pregar e tu estás aqui preso? E o que é que João disse? É necessário que ele cresça e eu diminua. Oh, queridos, Jesus disse de João Batista: nascido de mulher. Não há ninguém maior nesta terra do que João Batista. E foi decapitado. Olhem só a loucura para nós humanos pequeninos, que achamos que somos muito grandes. Nascido de mulher. Não há ninguém nesta terra maior que João Batista. E foi decapitado. E eu estou preocupado com o que me fizeram, com o que disseram de mim, com o que fizeram-me sentir, com o que não disseram. Há pessoas, eu sei que na vossa igreja não, mas há igrejas onde eu passo que as pessoas às vezes nem se cumprimentam. Acreditam? No outro dia tive a oportunidade de ir fazer uma Santa Ceia a uma igreja e há uns queridos que costumam participar nas atividades todas da igreja e não foram à Santa Ceia. E eu, ok. No fim do serviço tive a oportunidade de ligar. Então, não apareceste hoje, foi um dia tão especial, foi um momento tão intenso de renovação dos nossos votos batismais, foi lindo. Olha, leram-se, houve testemunhos, oração. Não podia ir. Mas porquê? Eu não consigo ultrapassar aquilo que aquela pessoa me fez. Agora pensem comigo, queridos. Olhem a loucura que nós às vezes somos. Aquela pessoa que essa pessoa se referia, que esse meu amigo se referia, estava lá.
a chorar. Provavelmente em contrição, pedindo perdão pelas coisas que fez. E quem é que estava a sofrer e perdeu a oportunidade da renovação dos votos? O meu amigo que ficou em casa. Mudemos o nosso foco. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos o centro da sociedade. Nós não somos o centro da igreja. O outro deve ser o nosso objeto de maior cuidado. E isto é uma ponte para as famílias, queridos. À tarde, eu vou puxar um pouco sobre este assunto. Não vou ser muito meiguinho à tarde. Aqueles que ficarem, vai-vos doer um bocadinho as costas. Já nem é a barriga. Porque nós continuamos centrados em nós mesmos. Naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, naquilo que eu sou. E ninguém tem nada a ver com isso. E temos que parar. O Senhor está-nos a dizer, para com isso. Reparem, em Marcos 10:45 diz, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Deus veio para servir. E eu quero ser... que as vontades todas me sejam feitas. Em Gálatas, eu gosto deste texto de Gálatas 6:2 que diz, levai as cargas um dos outros. E é assim que cumprireis a lei de Cristo. Uau! Isto dói-me? Não dói a vocês? Pronto, é só eu. Ainda bem. Oh, queridos, quando eu penso que tenho o dever, como cristão, de carregar as vossas cargas convosco, porque para isso eu tenho que me anular, como Jesus fez. Para morrer, teve que se anular a Ele próprio, como Deus. E se eu sou cristão, eu devo fazer a mesma coisa. Queridos, em Filipenses nós vemos, nada façais, Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Mas olhem como é interessante. Mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Mais outra lição. Em Lucas 6:32-35 diz, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Esta é a parte ainda mais profunda da questão. Porque se eu amar aqueles que estão em casa, isso é fácil. Se eu amar os que estão na igreja, já às vezes custa, não custa? Porque nem sempre nós amamos as pessoas. Mas permitam-me esclarecer um pouquinho aqui este assunto. E eu gosto de repetir isto. Eu posso não gostar de todas as pessoas, mas tenho que as amar, porque é um dever que Cristo me manda. Eu posso não gostar do feitio de um ou do outro. Vocês podem não gostar do meu feitio, mas tenho que me amar. Desculpem. Tenho que me amar. Eu posso não gostar do feitio de um ou do outro. Claro, somos todos iguais. Nós temos N exemplos na Bíblia que mostram isso. Nós podemos nem conseguir trabalhar juntos na obra do Senhor, como Paulo não conseguiu. Não conseguia, não confiava nele. Não consigo. Mais à frente, ele percebeu que aquele tempo também deu para este querido poder crescer. Queridos, nós não temos que gostar todos uns dos outros, nem na mesma profundidade e intensidade. Porque não temos tempo para ter relacionamento profundo todos uns com os outros. Mas o nosso dever é amarmos-nos. E que eu saiba, biblicamente, o amor cuida do outro. Como ele é e está. Não como eu gostaria que ele fosse e estivesse. Deus não nos ama mais porque nos portamos bem. Nem nos ama menos porque nos portamos mal. Deus ama-nos. Quer a gente se porte bem ou mal. Este é um bom exemplo de pais e filhos. A gente não ama mais ou menos um filho porque ele se porta bem ou se porta mal. Correto? Concordam comigo? Os pais concordam comigo? Pais e mães? É verdade. Nós amamos. E o que Deus pede de nós é o mesmo amor. Amemo-nos uns aos outros. E em casa devemos amar. Em Lucas 3:11 diz, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Bom, aqui é que já é mais complicado. Eu sei. Não é? Aqui, pronto, entrei num assunto ainda mais complicado. Quer dizer, ando eu aqui a esfalfar-me, a trabalhar 10, 12, 14, 15 horas por dia, para depois... Eu não vou entrar neste mérito, porque poderíamos fazer uma semana de oração sobre o assunto e não esgotávamos.
mas é um alerta. O que é que será que o Senhor nos está a chamar? Reparte com quem não tem aquilo que Deus te deu. Não é para ficarmos em situação precária, não é esse o ponto. É o nosso coração, onde está. Queridos, pensem comigo. De que vale nós trabalharmos duramente, que é bom trabalhar, mas trabalharmos duramente, como dizíamos na escola sabatina, não é? Trabalharmos aquelas horas todas e não termos tempo para Deus. 14, 15 horas, 13 horas. Chegamos ao fim do mês, até temos o dinheiro na conta bancária e até estamos a construir a nossa casa ou a juntar dinheiro para comprar ou, sei lá, para pagar os estudos dos nossos filhos, seja o que for. Mas não tivemos com Deus. Se essa for a tendência da nossa vida, ajudem-me, que eu às vezes não percebo estas coisas da Bíblia. Será que eu vou estar na eternidade? Uau. Então fartei-me de trabalhar. Até ia à igreja ao sábado e até dava o dízimo. Mais valia não dar, que assim ao menos ficava mais para mim. Porque assim não fosse salvo e não. Queridos, nós estamos a ver as coisas muito ao contrário daquilo que Deus nos pede. A essência da vida não sou eu, são vocês. A essência da vida não sou eu, não são as minhas vontades. É o outro. O outro deve ser o centro da minha vida. E diz ainda em Mateus 7,12: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também, a eles. Nós conhecemos isto tudo, não é? Mas estamos esquecidos, provavelmente. Eu sei que vocês não, mas às vezes estamos esquecidos destas coisas. Então até tratamos menos bem um querido, uma querida, até tratamos menos bem o nosso cônjuge, porque achamos que nós é que temos a razão, e diz que aquilo que eu quero que ele me faça, eu devo fazer a ele. E às vezes estamos esquecidos disto. Depois em Mateus 18, 21 e 22 diz, então Pedro, esta é uma parte forte, hein? Estamos já a chegar aqui à reta final. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? O que é que a lei dizia? A lei judaica dizia na altura? 3 vezes. E ele, Pedro, já sabem que Pedro tinha aquele ímpeto, sabia mais do que os outros. Isso deixa-me dar aqui já uma margem de segurança. Até 7? Como é que Jesus desmonta a argumentação de Pedro? Não, Pedro, até 7 não. Estou agora a parafrasear aqui com vocês. Não, Pedro, apesar do teu argumento ter alguma lógica e tu estás a querer ser assim já mãos largas, eu não te digo até 7, não. Eu digo-te até que são 490, mas segundo o contexto, 490 vezes no mesmo pecado, no mesmo assunto, no mesmo problema. Ui! Jesus perdeu o juízo, desculpa. Como é que eu posso perdoar 490 vezes o mesmo pecado? Jesus está a dizer-nos, muda o teu foco, querido. Não és tu que és importante, é o outro. Tu não és o centro. Cristo é o centro para que tu te dediques aos outros. E depois, deixem-me fechar com este texto de Filipenses 2:4, que é o resumo disto que estamos a dizer. E diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então quer dizer que aquilo que nós temos que ter como centro da nossa vida é o outro. Centro daquilo que é a nossa religiosidade é o outro. Centro daquilo que é a nossa família é o outro. Centro daquilo que é a nossa igreja é o outro. Agora pensem comigo. Como será a vida nesta igreja quando todos pensarmos e sentirmos desta forma? Onde todos nos preocupamos uns com os outros. Eu não estou preocupado comigo, estou preocupado com os meus queridos e uns com os outros. Como é que será a igreja? Estará preparada para receber mais membros? Estará preparada para fazer melhor o trabalho de pregação do Evangelho? Estará melhor preparada para trabalhar as famílias?
Hoje o Senhor diz-nos, muda o teu foco. Muda o foco da tua vida. Deixa de estar centrado em ti e passa a estar centrado em mim. É o que Cristo diz. E quando estiveres centrado em mim, que sou o único que pode restaurar, refazer, reorientar, reequilibrar a tua vida, dando-te novas perspectivas, novas oportunidades. Ele diz-nos, o teu foco passa a ser agora o outro. Deixem-me perguntar-vos, quantos querem dizer hoje a Deus, Senhor, muda o meu foco? Deixem-me ver os braços no ar. Quantos desejam que Ele hoje, tem que ser hoje, realize o milagre na nossa vida de mudarmos então o foco para o outro? Deixem-me ver. Queridos, que o Senhor nos ajude a lermos aprofundadamente a sua palavra para entendermos aquilo que Ele nos está a dizer e a sermos humildes o suficiente para acatar aquilo que Ele está a dizer. E que o nosso foco, com a ajuda de Deus, deixe de ser eu mesmo e passe a ser cada um de vocês. Amém. Querido e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Pai, o facto de tu nos guardares sob o teu poder. Nós te agradecemos a chamada de atenção para mudarmos o nosso foco, centrados em ti, pensarmos no outro. Querido Pai, que esta tua querida igreja possa sentir a força e o ânimo através do poder do Espírito Santo. Derrama sobre cada um de nós o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.